Irmãos e irmãs, quando nós fomos alcançados pelo Pai Celestial, nós acompanhávamos diversos supostos irmãos com vários tipos de ensinamentos. Alguns deles eram de não comer carne de porco, pois, como muitos de vocês devem saber, trocaram o nome do Salvador Yahushua por Jesus, que significa porco. Aí, por causa disso, muitos também liam que carne de porco é uma carne contaminada. Mas sabe, irmãos, vocês lembram do que Yahushua disse a respeito dos alimentos puros e impuros? Ele disse o seguinte: nada que entre pela boca é capaz de contaminar o homem, pois o que contamina é o que sai da boca. Então você comer carne de porco não vai te fazer mal, pois o mal já sai da sua boca nos palavrões que você fala, nas palavras de maldição, nas murmurações, no ego que se nota no seu falar, na soberba vista em cada palavra, na malícia soltada pelos seus lábios. Sua língua é mortífera, pois tem poder de matar a fé de um irmão. A língua humana, ela tem poder de abençoar e de matar. Resta a você decidir que tipo de fonte você vai ser. Continuando então, irmãos, não se preocupem com o alimento. Comam de tudo, só não comam se você souber que foi consagrado a ídolos, ou se algum irmão à sua volta ficar ofendido de lhe ver se alimentando daquela comida. Apenas se afaste e continue a comer em outro local, depois volte, mas jamais, ouçam bem, jamais joguem alimento bom no lixo. Não desperdicem. Há pessoas que o Pai permite chegar alimento e elas vai para o lixo. Sejam gratos por tudo que vocês têm para comer, não reclamem. Já vimos pessoas com medo de beber refrigerante, pois viram que faz mal para a saúde. Irmãos, tudo faz mal, tudo, pois está tudo envenenado. Para proteger nossa vida, somente a benevolência do Pão Celestial. Então parem de viver com medo. Se ele permitiu chegar um refrigerante, agradeça, consagre a Yahweh e beba. As pessoas se deixam ser pegas pelo medo, dizem que têm fé, mas vivem com pânico de tudo. Outra coisa muito importante: sabe qual medicamento é recomendado para os irmãos? Yahushua, pois ele é um médico dos médicos. Como dissemos, é tudo envenenado por nós. Quando Yahushua caminhava pela Galileia, ele não andava com bolsa de medicamento. Ele curava de acordo com a fé e o coração quebrantado das pessoas que iam até ele. Para os irmãos que acompanham este canal há algum tempo, já devem ter nos ouvido falar que o medo alimenta demônios. Então parem de viver com medo, parem de assistir pornografia. Irmãos, tem muitos que andam com a Bíblia no braço, andam postando versículos e estão vendo pornografia, e muitos de vocês vão achar isso ridículo. Mas cada vez que você abre um vídeo daquele para assistir, você libera os demônios que estão na vida daquelas pessoas para você. Sim, eles podem passar através da tela, mesmo sendo um vídeo gravado. Já vimos casos de pessoas que obtiveram 1 milhão de demônios só assistindo pornografia. Essas coisas acabam com a vida de um crente, e não é brincadeira. Várias entidades, como súcubos e sucubos, começam a atacar durante as noites de sono esses demônios sexuais. Põe sonhos sexuais na sua sonho. Você realmente está fazendo sexo inconsciente com um demônio, e ele está sujando você espiritualmente. Então, quando você conseguir controlar o sonho, esteja pronto para dizer não, e digo que Al te repreenda em nome de Yahushua. Uma vez um ser destes tentou me atacar, sonho em formato de uma mulher nua, e quando eu disse não e a repreendi, eu vi o ser derretendo igual a vela, revelando uma aparência demoníaca queimada. Irmãos e irmãs, esses seres não estão de brincadeira. Não deem brechas para os demônios, eles não querem te fazer bem. Não assista nada pornográfico. Se tem isso no celular ou computador, então bloqueie essas páginas, feche todas as formas disso aparecer. Aí não pense que será fácil. Não é fácil, nem um pouco. Eles vão te tentar muito, mas não caia. Eles querem sujar suas vestes, eles querem te fazer um adúltero ou adúltera. Poucos conseguem se livrar desses demônios. Então clame a Yahweh e se esforce. Não os alimente. Outra questão é sobre armazenar alimento. Irmãos, já chegamos a ver muitos guardando comida para vai acontecer com a terra na tribulação. Não vai dar para plantar nada. Vai ter um grande terremoto que onde tem água vai virar terra e onde tem terra vai virar água. Não vai ter luz do sol, pois o sol vai escurecer e a lua vai virar sangue. O governo único perseguirá. Então como vocês querem guardar comida em casa ou em abrigo se tudo vai ser destruído?
Está escrito tudo entre Apocalipse 6 e Apocalipse 12, quem tem fé não precisa de estoque, quem tem fé não se preocupa. Yahushua disse: quando ouvires de guerras e rumores de guerras, não se assustem, pois ainda não é o fim, só levarem a cabeça, pois é de lá de cima que virá o socorro. Parem de ter medo de notícias de guerras, pois já vimos tantos supostos irmãos que parecem mais reportes de telejornal, não podem ver o míssil que já dizem que começou a guerra. Parem de pânico, vocês se preocupam tanto em salvar a vida carnal de vocês que poderiam gastar esse tempo buscando amar a Yahweh. Muitos hoje parecem ser muitos espirituais, você às vezes acompanha à distância o que aquela pessoa posta e diz: nossa, como esse irmão tem uma maturidade espiritual. Mas quando você se aproxima, a pessoa tem uma conduta completamente diferente, não pode sorrir, só tem pregação. Se todo mundo ficar sério como um robô, as pessoas têm medo de perguntar as coisas. Já chegamos a ver muitas mulheres que postavam os nomes sagrados, batom, peitos levantados pulando para fora da blusa. Já vimos homens que pareciam ser muitos espirituais na internet, mas quando vinham uma situação para provar a fé, eles ficavam mais confusos do que uma criança. Já vimos muitos se acharem tão gigantes e caírem no próprio ego. Mas sabe uma coisa que poucos crentes entendem? Quando Yahushua caminhou com seus apóstolos, eles viram muita coisa e aprenderam as coisas com o passar do tempo. Às vezes eles tinham uma dúvida hoje que só seria respondida daqui a 4 meses. Eles viram também homens que eram soberbos e a população preferia ouvir aos soberbos do que aos apóstolos. E sabe o que acontece, irmãos? Hoje não é diferente. A grande maioria prefere ouvir pessoas que são soberbas e libertinas do que ouvir que prega o evangelho puro. Muitos não sabem notar na maneira de falar do outro o ego. Irmãos e irmãs, entendam: quem prega o evangelho deve viver do evangelho, não deve pedir pix não. Quem quiser doar algum valor vai doar, mas sem você pedir. Você tem que deixar que Yahweh toque no coração de quem está ouvindo. Ouça bem, nunca em hipótese alguma não cobre e nem peça dinheiro para nada relacionado às coisas do Pai. O trabalho de um discípulo é ser um discípulo. Você em algum momento viu Mateus sendo discípulo e coletor de impostos ao mesmo tempo? Ou ele deixou tudo para trás? Irmãos, isso não é ser vagabundo, isso é temor ao Pai. Ele quer filhos que vivam exclusivamente para Ele. Quem não tem essa fé suficiente, peça forças a Ele. Ele não força ninguém, mas foi isso que Yahushua ensinou a todos os apóstolos. Todos tiveram como emprego anunciar o evangelho na conduta e não tiveram outro emprego. Mas hoje em dia tem algo muito feio acontecendo, não só no sistema religioso, que para os religiosos isso já se transformou em algo normal, mas muitos hoje conhecem os nomes sagrados e querem fazer blusas com os nomes, cartazes, adesivos para os veículos, encontros onde não sabem ensinar nem o básico do que realmente é o amor de Yahweh. Para ajudar um famoso fazem campanha, o dinheiro sai na hora, mas para ajudar um irmão que vive com o simples e básico, esse tem que entrar em fila de esperar e ficar à base de oração apenas. Até quando você será uma falsa igreja? Os apóstolos viam como aquele povo era no passado. Imagina o povo de hoje em dia, que é teimoso, arrogantes e se acham querem depender de Yahweh, querem ser os donos da própria vida. Tem muita coisa errada que a maioria faz vista grossa e age como se fosse normal. Vocês atacam quem prega a verdade e abraçam quem fala as palavras doces aos ouvidos. Geração amarga, vocês não compreendem que vão ter que passar por tantas coisas por consequência das escolhas de vocês hoje. Se dizem tão crentes, mas vão comemorar Natal, no Carnaval vão beber cachaça, no Halloween comemoram. Vocês põem o coração nos filhos e esquecem a Yahweh. Pensam que sabem de tudo, mas não sabem de nada. Quando estão entre amigos, vocês tentam escolher assuntos que aparentam que vocês são cultos e sábios, mas vocês poderiam ser instrumentos de Yahweh e falar a verdade. Mas vocês preferem se calar e abaixar a cabeça para o mundo, pois vocês têm medo de serem excluídos dos seus ciclos sociais. Vocês estão com vergonha do evangelho. Falar do evangelho não é apenas falar de coisas boas, é falar também do caos e das mortes que vai acontecer sobre toda a terra por conta da desobediência de muitos, e esse dia está muito perto, mas todos preferem brincar, né, irmãos? Natal tá chegando aí. Quantos de vocês não estão com a árvore enfeitada em casa? Lindo, não é? Mas você sabe que essa árvore aí é para Tammuz?
Isso aí é um símbolo de afronta ao pai. Muitos vão deixar na casa para agradar aos parentes, pois final de ano é época que os semi-desconhecidos se reúnem para fingir que se amam, mas o ano todo se evitam, brigam, mas se reúnem para uma data paga, achando que é comemoração ao Messias. Aí, se pudéssemos em um único vídeo dizer tudo, vocês ficaram por horas ouvindo. Aliás, acho que quase ninguém gostaria de ouvir, pois como está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 versículos do 3 ao 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas breve, se assim for da vontade do Pai, sairá vídeo sobre essa celebração só Natal. Mas por ora, irmãos e irmãs, acordem, olhem para o céu, põem o rosto na janela de casa ali à noite, parem de pensar que não tem ninguém vendo vocês. Lá em cima vocês têm um Pai que espera tanto vocês de braços abertos, e vocês têm um irmão que derramou o sangue inocente para te dar uma chance. Irmãos e irmãs, não desperdicem essa oportunidade de buscar a Yahweh por amor. Busquem como nunca, com anseio, dependam do Pai, sejam totalmente dependentes de Yahweh. Não vão atrás de ouvir supostos sábios, pois muitos parecem mais velhos e maduros, mas Yahweh chamou os pequenos, as coisas sem valor, os desprezados, aqueles que buscam não ser nada, aqueles que buscam desaparecer para revelar aquele que realmente merece aparecer, que é Yahushua. Esperamos que vocês percam o medo dessas coisas para que os demônios parem de ter poder sobre a vida de vocês. Saiam desses vícios pornográficos. Estoque amor. Lembre-se ainda que 1000 bombas atômicas sejam jogadas do seu lado, mas se você tiver com Yahweh e ama-o, nada vai te acontecer. E se você chegar a morrer de causas naturais, mas com sua vida dedicada a ele, então não há o que temer. Esperamos que esse vídeo toque nos seus corações e que ajude a entregar ao menos um coração nas mãos de Yahweh, para a glória dele. Que possamos em breve te ver sentado na mesa das bodas do Cordeiro, e sendo chamado de filho ou filha amada que fez a vontade de Yahweh. Levante-se e lute, pois a partir de agora o inferno também vai tentar impedir você de conseguir. Jamais se renda. Os santos que morreram devorados por leões não se renderam. Paulo e Silas na prisão louvaram e as paredes caíram, e eles ainda ganharam a vida do vigia da prisão. José foi jogado em uma cova e no Egito foi fiel a Yahweh. Moisés foi criador dentro dos aposentos pagãos do faraó, mas não se contaminou, pois continuou obediente. Você tem o mesmo Pai, o mesmo que fortaleceu cada um deles. Então tire a covardia e busque ao seu Pai Yahweh. O tempo é curto, irmãos e irmãs, do deitar ao levantar, que sua conduta seja o Evangelho, pois o id não quer dizer sair para a Itália, para a Inglaterra, Índia. Id quer dizer emprego. Cada passo seu, que as pessoas vejam alguém que segue a Yahushua, ou seja, Evangelho se leva na conduta. Quando esse vídeo se fechar, que sua conduta demonstre o Evangelho, pois o Espírito Santo de Yahweh habita em você hoje para te dar forças e te chamar para diante do trono. A paz de Yahushua a todos.